Hoje falaremos sobre pressão, os conceitos de aplicação. O que é pressão? Consideramos que uma pessoa pisar na lama, ou numa areia fofa. Nela será desenhada a marca do seu sapato. Por que isso acontece? Porque uma força age sobre a superfície que apoia seus pés. Então, toda força aplicada sobre uma área é como resultado de uma grandeza física. E a essa grandeza a gente dá o nome de pressão. Então, o que quer dizer pressão? É a força distribuída por uma determinada área. Por isso, temos que pressão igual a força sobre área. Tá? Isso é a fórmula básica, o conceito básico de pressão. Tá? Dentro de pressão, consideramos a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica é a pressão que o próprio ar da atmosfera exerce em todo o planeta. Tá? Varia conforme a altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão. E quanto menor a altitude, maior a pressão. O barômetro é um instrumento que consegue medir, a pressão. Verificamos no capítulo anterior, falamos das medidas, Então, a medida são padrões. Então, houve uma convenção deste padrão para que se pudesse a atmosfera, a pressão atmosférica. Tá? Basicamente, o experimento consiste numa coluna de mercúrio, sobre um recipiente, e a pressão exercida sobre o líquido no recipiente modifica a distância dentro do tubo, e cria uma diferença no vácuo que aparece no mercúrio. Esse é o princípio básico da medição de pressão atmosférica. Tá? Consideramos também, sobre vasos de pressão. Existe a pressão interna de um vaso. Consideramos vaso de pressão um recipiente estanque, ou seja, sem contato com o meio externo. Tá? Essa pressão interna de um vaso, envolve cálculos, de trabalho admissível. O que é essa pressão máxima de trabalho admissível? É um cálculo estrutural que garante que esse equipamento tenha uma determinada diferença de pressão interna e externa. Essa fórmula básica nos leva a verificar que a referência aí, depende do material, S é a tensão admissível do material, multiplicado pela eficiência de junta, multiplicado pela espessura real, dividido por uma constante, e o raio do cilindro, ou casco, a geometria cilíndrica deste vaso. Isso é um conceito bem superficial de como é feito esse cálculo. Verificaremos detalhes desse cálculo em documentos técnicos. Por enquanto, vamos se concentrar na teoria. Quando falamos de pressão, nos lembramos desses itens obrigatórios aí quando a gente coloca a segurança em primeiro lugar. É obrigatório que todo sistema que contenha pressão tenha as válvulas de segurança ou alívio reguladas a essa PMTA, pressão máxima de trabalho. Todo equipamento, por norma, é necessário que tenha esses dispositivos. Alguns outros termos relacionados com pressão. Pressão manométrica é a diferença da medida da pressão do sistema, e a pressão atmosférica
ou seja, o que eu tenho internamente com o que eu tenho externamente. Normalmente, a pressão manométrica, né, ela é positiva. Tá? Dentro do vaso, eu tenho uma pressão maior que a pressão atmosférica. Tá? Se eu tiver uma pressão menor, né, a gente fala que esse sistema está em uma pressão negativa, ou seja, está sujeito a um vácuo. Não um vácuo absoluto, porque o vácuo absoluto a gente consideraria uma pressão igual a zero, né? E a pressão relativa, né, é essa, referente também à pressão atmosférica. Já o conceito de pressão absoluta, né, é se eu considerar o próprio vácuo como referência. Então, ou seja, a pressão absoluta é a pressão interna mais a pressão atmosférica. Aqui nas figuras podemos verificar o manômetro, né, a representação da pressão interna e a pressão atmosférica. Então, a pressão relativa seria referente ao que está sendo marcado neste manômetro. Então, a pressão absoluta seria a pressão manométrica mais a pressão ATM, atmosférica, do local. E a pressão manométrica é a pressão do sistema menos a pressão atmosférica. A pressão absoluta, tá, ela muda conforme a temperatura. Aqui eu tenho uma tabela representativa, né, mostrando ali, conforme eu aumento a minha pressão, eu também tenho um acréscimo em temperatura. Tá? No SI, né, o Sistema Internacional de Medidas, né, verificamos que é recomendado se utilizar a unidade Pascal, PA, né, que significa 1 newton por 1 metro quadrado de área. Tá? 1 newton de força equivale a 1 pascal. Mas é comum que a gente use aqueles multiplicadores. Potência de base 10. Né? Então, trabalharemos com quilopascal e megapascal, por exemplo. Tá? Sendo que temos que considerar outras unidades de medida. Não é só o pascal que é utilizado. Tá? Na indústria, por exemplo, se usa muito a PSI, libras por polegada quadrada, bar, né, milímetro de água ou milímetro de mercúrio, né, e a própria ATM, a atmosfera, são algumas outras unidades, cada uma com sua equivalência. Tá? Então, temos aí, né, uma tabela que mostra a equivalência entre essas unidades. Basicamente, né, trabalharemos uma tabelinha ou um conversor de unidades para fazer as nossas conversões. Aqui temos o exercício, tá? Esse exercício já resolvido, convertendo 20 PSI para unidade de quilograma força centímetro quadrado. Como que faremos? Né? Primeiramente, temos que achar o coeficiente de equivalência, tá? De quilograma para PSI, tá? E multiplicamos, tá? Isso daqui, gente, é uma simples regra de três. Né? Se eu tenho um PSI vale X, 20 PSI vale 20X. Tá?